Olá, amigos do canal Movilog. Estamos aqui numa semana de eventos, trazendo vários convidados para falar um pouco mais do setor de compras, né? Hoje, o setor de compras é um setor bem estratégico e envolve também a questão do planejamento. Então, nós vamos apresentar aqui os nossos convidados, até para que eles possam se expressar melhor e vocês possam conhecer eles também durante esse evento. Leonardo Silva, com você. Queria se apresentar, seja muito bem-vindo e eu desde já te agradeço pelo convite, por você ter aceitado o convite aqui nosso para participar dessa semana, tá? Dentro do Movilog. Maravilha, quero parabenizar aí esse projeto do Mundo Logística, tá certo? E todos os meus colegas aí, o Rafael Soares, o Leonardo Rosa, que são grandes mestres da área de procurement, na área de compras. Eu sou o Leonardo Silva, CEO e fundador da Suprimentes, uma aceleradora de resultados, e a gente vem colaborando no mundo corporativo, na área de compras, há um pouco mais de 10 anos. Estou aqui para colaborar com esse grande movimento do mundo da logística. Muito bem. Rafael, seja muito bem-vindo e desde já te agradeço por ter aceitado o nosso convite em participar deste grande evento do Movilog. Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Um prazerzão estar junto com o meu parceiro Léo Rosa, com Leonardo Silva, Diego, Xará, Rafael Picozzi, Rodrigo também. Obrigado pelo convite. Eu sou Rafael Soares, eu tenho o canal aí no Instagram, Pílulas de Procurement, né? Tô meio sumido, preciso voltar. E tem bastante gente que me conhece do LinkedIn também, né? Dos vídeos, dos conteúdos de procurement. Sou profissional da área de suprimentos aí com mais ou menos 15, 16 anos. E tenho experiências na área de petróleo e gás, indústria química, de tintas, gosto bastante de gestão de categorias, tenho aí uma carreira paralela também de professor de inglês, né? Tenho que jogar nas 11 e gosto bastante também aí de liderança de pessoas, assim como Léo Rosa gosta bastante também, acho que gente nessa área de suprimentos, na área de logística, apesar da gente estar lidando aí com negociação, com tudo, gente é o cerne, é o mais importante de tudo, né? É o que me chama mais a atenção nas áreas. E mais uma vez, estou muito honrado com a oportunidade, pessoal. Muito bem. Olha, um ótimo currículo do Leonardo Silva, do Rafael Soares e agora nosso grande amigo também, Leonardo Rosa. Quero te parabenizar e agradecer por você ter aceitado o nosso convite e participar desse evento do Movilog. Então, seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Diego. Obrigado, Rafael. Boa noite também, Rafael Soares, Léo, meus amigos já de algum tempo no nosso mundo de compras, né? Boa noite a todo mundo. Gente, como não aceitar esse convite, né? Uma oportunidade ímpar de estar participando aqui com vocês. O movimento da Movilog é realmente muito interessante. E, para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar, Leonardo Rosa. Sou profissional da área de suprimentos há bom tempo, prefiro não entregar a minha idade. E dentro do mercado de óleo e gás, já estou no mercado de óleo e gás desde 2008, mercado que eu me apaixonei, assim como a área de compras, né, que são extremamente viciantes e apaixonantes. E há pouco tempo, com toda essa situação de pandemia, lockdown, tudo isso que a gente está vivendo agora, eu resolvi tirar do papel e colocar realmente para funcionar um sonho antigo de ter realmente uma forma de otimizar e ajudar um propósito na carreira de profissionais de área de compras. Aí foi quando eu fundei o Estratégia de Compras lá no Instagram e comecei a postar vários vídeos, vários artigos, e o negócio começou a rodar muito bem. E até a hora que surgiu a mentoria autoridade, a mentoria para compradores, que a gente está indo para a segunda turma agora. Eu estou muito feliz com esse propósito e com o resultado que a gente tem alcançado. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. Show de bola. Rafael, queira dar sequência nas perguntas e até mesmo a gente trocar esse grande bate-papo aqui com nossos convidados. Dando continuidade aí, Diego, agradecer novamente, né, o pessoal que está aí, tirar um tempinho para contribuir com o nosso evento. Como nós falamos, né, são grandes nomes aí. Quem quiser aprender de compras são os três aí da área. Não vai fugir disso não, que são os feras, tá? Já vou falar já, não adianta ficar procurando muito não, que as feras estão aqui hoje, tá? Então já fica a dica aí pro pessoal que está assistindo. E falar de compras é bem legal, porque
muita gente acha que é uma área um pouco simples, porque todo mundo compra, né? Você vai no mercadinho, você compra alguma coisa, você vai numa loja, você compra alguma coisa. Só que a estratégia por trás de compras, ela é bem complexa e ela precisa ser bastante estudada, bem planejada, né? E eu queria saber o seguinte, para dar início já, a gente sabe que é necessário a gente ter um controle e um planejamento para realizar uma boa compra, né? Comprar é diferente de realizar uma boa compra. Eu queria saber como compras pode ajudar, pessoal, as empresas a evitar o desperdício, porque a gente não vê um paralelo nisso, mas a gente sabe que o compras pode ajudar muito a evitar o desperdício. Eu queria que vocês pontuassem um pouco para o pessoal ter ciência de como compras pode ajudar até no desperdício. Vai lá, Rosa. Vamos lá. Como evitar desperdício, né? Eu gosto sempre de fazer analogia com a vida real, né? Como é que você faz na sua casa? Você gasta em toneladas sem saber quanto tem no banco ou no bolso para gastar? De forma nenhuma. Eu falo que nós somos detentores da chave do cofre da nossa empresa. Muitas vezes compras acusado, entre aspas, de serem os gastadores da empresa, mas o dinheiro não é nosso, o dinheiro é da companhia, e nós somos os guardiões dessa chave, desse cofre. E nós temos responsabilidade sobre isso. E o desperdício, naturalmente, vem a reboque, logicamente. Para evitar desperdício, a gente precisa entender, principalmente, como é que a nossa empresa está pautada, como é que ela está posicionada. A gente vai virar o ano agora de 20 para 21, um ano totalmente atípico. E qual é o posicionamento de compras? O gestor de compra inicialmente está colado na área de vendas, na estratégica da companhia. O que ela pretende colocar no mercado, que serviço ou que produtos, que nicho de mercado, que clientes ela quer atingir, onde é que ela quer vender, qual o volume, quanto ela quer faturar, qual o markup que ela quer praticar para determinado produto ou serviço, para que eu possa planejar o meu ano seguinte. Não adianta eu querer repetir as compras do ano anterior, principalmente do ano de 2020, que não faz o mínimo sentido. E principalmente na virada do ano, o que é que eu tenho dentro de casa que eu vou aproveitar para o ano seguinte? Mas a dica principal é que todo gestor de compras, e também aqueles que não são gestores ainda, mas ainda coordenadores, analistas, compradores, eles precisam entender a realidade da sua empresa. Principalmente na virada do ano, onde a gente faz o planejamento estratégico. Se você não sabe, procura saber, procura se posicionar, se antecipar, porque a hora de começar a renegociar os contratos e ter a previsão de demanda para o ano seguinte é agora, novembro, dezembro. Para pegar a virada de ano, a gente já renovar os contratos, fazer novos contratos, buscar novos fornecedores, se for o caso. Principalmente numa situação que a gente está vivendo de pandemia, que fornecedores vão estar aptos para atender a gente no ano que vem. Então, esteja colado, identifique, participe do planejamento estratégico da sua empresa. Antes de comprar, a gente precisa saber que mercado a gente quer atingir, que clientes a gente quer atender, como quer atender e o que a gente vai vender e como. Legal. Eu acho que você falou muito bem que é parte do planejamento, né? Às vezes fica meio por fora, algumas áreas ficam por fora e é onde que vai depois surgir alguns problemas aí pela área não participar do planejamento, né? Fala, Xará, meu Rafa, o meu Xará, Rafa Soares, para contribuir um pouco com a gente na pergunta. Vamos lá. Eu acho que é muito alinhado com o que o Léo falou e como extensão, né? O Léo trouxe muito da questão até do planejamento estratégico, ou seja, numa visão muito estratégica do negócio, né? E agora trazendo do ponto de vista até mais operacional e mais do dia a dia, participar mesmo do processo, né? E convencer o gerenciamento da sua empresa que compras precisa participar do processo e precisa participar das decisões, né? Por que eu estou dizendo isso? Você vê muitas contratações importantes onde compras simplesmente não participam do processo. Você tem a engenharia, a manutenção, definindo quais são os fornecedores e no final você só tem uma nota fiscal para compras, receber a própria nota fiscal e você só gera o pedido e tal. Então, assim, a área de compras praticamente perde a função ali e a estratégia da empresa você não tem nenhuma. Então, assim, toda essa primeira parte que o Léo trouxe aí pra gente, falando de planejamento estratégico, do orçamento anual que você tem, se você não segue isso à risca, todo esse procedimento e tal, se a área de engenharia, por exemplo, se uma área de manutenção, se uma área de projetos e tal, se ela
foge tudo isso, né? E se principalmente se a diretoria da empresa não enxerga na área de compras a importância da estratégia da área de compras, você vai ter desperdício. Se não for desperdício de material, vai ser desperdício de mão de obra e principalmente desperdício de dinheiro, né? Então, assim, é uma outra forma de enxergar, mas muito alinhado com o que o Léo tá trazendo para a gente. É muito importante isso. Acho que as empresas precisam enxergar a importância da área de compras. Vai lá, Silva, o que você tem a falar? Bom, eu discordo de tudo que o Rafa e o Léo falou. Mentira, vamos lá. Assim, galera, a primeira coisa é o seguinte, eu estou um pouco até cansado de alguns eventos, de alguma live, do disse-me-disse, do by the book, do mimimi, tá certo? A primeira coisa é o seguinte, a gente tem que entender que tem muita gente falando de 4.0, de blockchain, de IoT, de BI, chatbot, tudo, falando de startup e nem sabe o que está falando, porque nunca aplicou, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que enxergar é o seguinte, nós temos que fazer a passada de bastão do 1.0, do 2, do 3, do 4.0. Porque enquanto estamos falando aqui da questão de ser estratégico, 89% dos compradores que a gente tem uma audiência hoje de quase 75 mil pessoas ligadas à área de procurement. E no último evento que a gente fez uma enquete e 89% deles são meros tiradores de pedido. Tá certo? Ou seja, um cara que não sabe o que é o compliance, não sabe o que é um TCO, não sabe o que é um strategic sourcing. E aí piorou, quando a gente vai para o viés do que o Rosa falou e o que o Soares disse. E a liderança? E a nossa cultura organizacional? Como ela enxerga a área de compras, a área de procurement? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte, existem 3 pontos. Um ponto, empresa, onde ela tem que reconhecer e valorizar o profissional da área de compras. Léo, me prova, te provo. Enquanto a área de vendas não consegue vender, a área de produção não consegue produzir, a área de destaque é a área de tecnologia e a área de compras. A área de compras hoje ela é tão fundamental que ela não só evita desperdício, ela otimiza a performance, ela melhora o processo, então não é só aquela questão das 3 cotações. O profissional da área de compras agora, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. E a gente até brinca em algumas conversas aqui, já com o Soares e com o Rosa, de que o profissional da área de compras tinha que ser ao lado da sala do executivo. Porque se o executivo entender, o empresário entender a valorização e o reconhecimento desse profissional que pensa de ponta a ponta, de cabo a rabo o processo, a mentalidade seria diferente. Segundo ponto, são a liderança. A liderança ela precisa entender que esse profissional da área de procurement, hoje ele tem uma visão 720 graus. Ou seja, ele olha os stakeholders internos, ele olha o mercado externo e hoje ele está projetando o mercado. Ou seja, ele está fazendo pesquisa de mercado, de global sourcing, de local sourcing, de regional sourcing e assim por diante. E por fim, o profissional de compras. Ele precisa começar a sair dessa bolha e não pensar mais fora da caixa, mas ele fazer como fazer isso, né? E colocar em pauta. Então, assim, eu vejo que o planejamento, ele é o começo, ele é a base de tudo. Uma vez que esses 3 pilares, esses 3 agentes se comunicam, se conversam, aí sim a gente passa a ter alta performance e aí sim a gente passa a ter resultado. Mandou muito bem aí nas respostas. E realmente, isso que vocês falaram, né, o pessoal de compras, na maioria das empresas, né, as grandes empresas elas têm até processo, têm procedimento para poder aplicar isso muito bem feito, para evitar desperdício, né? Chama o pessoal de compras para participar do orçamento do ano que vem, porque o que eu vejo na maioria das empresas é o que o Silva falou. Dá um pedido para o pessoal de compras, vai lá, tira esse pedido aí. Mas ele não sabe qual é o orçamento que ele pode gastar, ele não sabe, ele não tem nenhuma noção do que realmente está envolvido ali. E aí, a gente já emendando aqui essa sua posição com a outra pergunta, comprar e economizar são 2 palavras que não se encaixam muito bem, né? Até a questão que o Rosa comentou aqui logo de início, dando aqui a ênfase à questão da casa.
né? A gente não vai comprar aquilo que não precisa, né? Então, por exemplo, como fazer uma excelente compra? Não sei se você, de repente, já respondeu na pergunta anterior, mas, de repente, pode elaborar ou dar mais ênfase agora. Né? Como fazer uma excelente compra, já que compra e economia não se encaixam bem na mesma frase. Começar, Rafael Soares? Posso. Eu vou quebrar um pouquinho o paradigma, assim. Eu acho que fazer uma excelente compra nem sempre é comprar o mais barato, é nem sempre fazer a economia, né? E eu vou começar, obviamente, falando de logística, por exemplo. A gente, por exemplo, tem na área de petróleo equipamentos gigantescos e tal, ou então equipamentos muito pequenos que você precisa para ontem, que você precisa trazer aéreo e tal, sendo que um frete aéreo significa quase nada dentro daquele cenário. Então, assim, vale a pena você economizar $1.000 trazendo aquilo de forma marítima? Então, assim, economia, pensando na palavra economia, um conceito às vezes pode ser um pouco raso, né? Você tem que entender ali o drive, a sua direção. Então, assim, o que você está preferenciando naquele processo, né? Então, acho que economia só não é uma questão, não é só uma questão. Acho que você tem que ver ali com o seu requisitante interno, principal, o que você tem que dar preferência. Agora, na indústria, por exemplo, em relação à matéria-prima, linkando mais uma vez a logística, cada centavo importa, seja no rodoviário, seja no marítimo, seja no aéreo. Agora, eu acho que uma outra questão muito importante mais uma vez, chovendo no molhado, em relação à economia, a gente tornar processos mais e mais estratégicos, né? Eu achei muito legal o Leonardo Silva falando no começo, a gente pensando muitas vezes em tecnologia e quando você vai agregar isso, sendo que a gente não consegue fazer o mínimo para poder enxugar os processos e diminuir custos, né? E um terceiro ponto está muito alinhado, sim, com a área de vendas e marketing, para poder entender também em que segmento você está atuando, né? Porque muitas das vezes você pensa, eu tenho que comprar um material mais barato, eu tenho que comprar um serviço mais barato, mas será que isso realmente vai me agregar alguma coisa no meu produto final, né? Comprando uma matéria-prima local de pior qualidade, você vai ter um produto final de pior qualidade. Será que isso realmente é economizar e em frente ao que você tem, o seu competidor? Será que isso vale a pena, né? Então, o que eu quis dizer é que, assim, economizar é uma palavra muito dúbia, né? Acho que você tem que quebrar isso. Você tem que ir muito a fundo dentro de cada processo. Pode parecer meio esquisito que eu falei, meio que faz um pouco sentido, mas o que eu quero dizer é que, assim, tem que ir mais a fundo. Bola. Leonardo Silva, queira complementar? Tá, eu vou dar um complemento na palavra do Soares, tá? Eu acho que ao invés de nós colocarmos como comprar e economizar são duas palavras que não se encaixam, vamos fazer diferente? Elas se complementam, porque é possível comprar e economizar. Por quê? Porque tanto eu quanto você, a gente não tem como evitar não comprar. Eu até brinco e digo o seguinte, nós nunca pedimos para ser compradores, nós nos tornamos compradores. Haja vista que você pode ser formado em engenharia, administração, arquitetura, advogado, medicina, o que for. Você estuda 20, 30 anos da tua vida, mas tu nunca aprendeu a comprar. Isso eu posso te garantir. Não tem nenhuma universidade que te ensinou isso no curso. Não tem nenhum ensino médio fundamental que te ensinou. Agora, a gente negocia o tempo inteiro. A gente compra o tempo inteiro. A gente contrata o tempo inteiro. O que acontece, fazendo aqui uma análise aqui bacana para pensar, pensa no síndico. 1% das pessoas que trabalham como síndico são síndicos profissionais. 99% são meros moradores que não entendem bulufas e estão lá. É a mesma coisa na área de compras. Ou seja, a gente tem uma pequena fatia que são compradores que nem nós aqui, que já estamos mais de 10 anos de carreira. Então, a gente consegue comprar e economizar. Tá certo? Então, eu acho que assim, vamos quebrar um pouco esse paradigma. Porque assim, tu não vai deixar de comprar.
Tu não vai deixar de comer, tu não vai deixar de alugar, você não vai deixar de fazer as tuas coisas. A todo momento a gente está comprando, está contratando. Então eu vejo que essas palavras elas se complementam, tá certo? A grande questão é o final da tua pergunta. Como fazer isso com excelência? Fazer isso com excelência é a gente usar de metodologias e ferramentas e não só no papel, mas praticar. Por exemplo, se você pegar um TCO, na área da logística aí, a gente pode falar em inúmeros cases. A primeira indagação que eu falo para você, a provocação é, o que é melhor? Imagine que você tem 10 veículos de apoio, tá certo? Carro particular. Aí, a pergunta é, o que é melhor? Você locar ou você comprar e ter ele como um bem imobilizado? Já parou para pensar? Existem várias empresas que têm isso como um ativo, como um bem imobilizado. E tem várias empresas que estão lá fazendo contratação de veículos, de locação. Quando você aplica, por exemplo, uma metodologia como TCO, custo total de propriedade ou custo total de aquisição, você explode esse cenário. E quando você explode esse cenário, você vai ver o seguinte, olha, eu comprei aqui um veículo popular de 35 mil, com 5 anos, ele provavelmente eu gastei em torno de R$ 2.500, só que eu tenho uma desvalorização dele e eu tenho um bem ativo que ainda vai me custar uns 25 mil reais se eu consigo dar ele de entrada ou vender ele e conseguir essa grana. Outra pessoa vai pensar o seguinte, não, eu vou pagar 2.500 por mês, que no ano nós vamos gastar aí em torno de quase 30 mil reais, ou seja, percebe a conexão? Enquanto um está pagando 30 mil para ter a locação de um veículo, o outro comprou por 30 mil e vende depois por 22 mil, mesmo desvalorizado. Então, aí é que está o checkmate. Perfeito, perfeito. Olha, hoje aqui para mim também, além de ser um grande evento, é uma grande aula, né? Porque eu estou com 3 mestres aqui de compras, né? Dando uma aula e até mesmo explicando e exemplificando isso na prática. O que você pode complementar, Leonardo Rosa? Perfeito, estou aqui só tomando nota aqui, né? Exatamente o tal do TCO, a gente precisa provocar isso dentro da gente, junto com o requisitante, o tempo inteiro, né? Um tempo inteiro. Uma das aulas lá da mentoria, eu falo exatamente esse exemplo, Léo, da compra, da locação, ou do uso até de um aplicativo em compras de carro para diretoria. Uma empresa está mudando de uma cidade para outra, os diretores precisam ter um bônus, e o bônus é o veículo. A gente vai comprar carro para eles, a gente vai locar os carros, ou eles vão andar de aplicativo. Aí o que eu estimulo em todo e qualquer comprador ao receber uma requisição para entender se está comprando bem? Pergunta. E a pergunta-chave de qualquer comprador que eu estimulo todos eles é uma pergunta simples e direta. Para quê? Para que você quer isso que você está me pedindo? E não é o porquê, porque o porquê fica fácil de responder. O porquê não, porque eu estou precisando, pronto e acabou. Eu estou te perguntando, para quê? Porque a partir do para quê, nós, compradores, começamos a entender e aprender junto ao requisitante o que é aquilo que ele está pedindo. E começamos a pensar em soluções junto com ele e junto com o mercado fornecedor. Aí eu consigo comprar bem, porque comprar bem vem da premissa também de atender a quem está pedindo. Eu lembro que minha mãe pediu para comprar alguma coisa no mercado, eu tinha que comprar exatamente o que ela está me pedindo. Se eu trouxesse outra coisa, eu ia levar uma bronca. Então, eu tinha que perguntar, para que serve isso? Ah, meu filho, é para isso, isso e isso. Então, já começa a me dar uma possibilidade de umas 2 ou 3 marcas, por exemplo. Se não tem uma, eu tenho a outra. E quando o comprador se dispõe a investigar um pouquinho mais os paraquês daquilo que ele recebe para comprar, ele abre muitas possibilidades nos fornecedores tradicionais ou até em novos fornecedores que ele pode explorar. Então, para comprar bem, é atender bem os seus requisitantes com aquilo que ele precisa, atender bem o budget e entender toda a cadeia. Como o Léo falou, desde o iniciozinho, onde sai lá o produto, até chegar no requisitante onde ele precisa prestar o serviço ou utilizar o produto. Então, a palavrinha-chave é o para quê. Pô, legal demais. Vocês usaram um exemplo aí que a gente usa muito na logística, que é bem comum na logística, né? Que quando a gente fala de transporte, que é o terceirizar ou ter frota própria.
Vocês foram a fundo nisso aí. O pessoal que está da logística, que tem essa dúvida, só nessa pergunta aí, os caras vão melhorar, acho que uns 80% em relação a essa opção aí. Você, acho que eu tenho que ver muita coisa, não é só pegar o cara que está mais barato, não. Porque uma coisa que a gente fala também, que é um problema, que é o intangível, que quando você não leva isso, você vai no mais barato, talvez você vai prejudicar a sua marca. A gente fala no transporte. Você pega o frete mais barato, aí a hora que vê o caminhão chegando lá, você fala assim, misericórdia, acho que esse caminhão não vai sair nem da portaria, cara, porque é o mais barato por algum motivo, né? Então, aí é o que a gente está falando, comprar bem. Ô, pessoal, então pegando o gancho aí, eu acho que o pessoal que assistiu até agora aqui, eles já vão melhorar o seu processo de compra aí, como eu falei, acho que uns 80% já. A pessoa já vai conseguir comprar melhor, saber como que compra. Não é como o Rosa falou, né? Só ir lá no mercadinho e pegar o que o cara pediu. Não, tem uma estratégia por trás aí, cara. E eu queria saber, vamos jogar um pouco para esse momento aqui, né? Desse momento que é bem delicado, que a gente está vendo que o mercado como a gente falou, já é atípico, não é um negócio que o que a gente planejou em janeiro não usa nada hoje, né? O planejamento que a gente tinha foi por água abaixo. Eu queria saber, assim, como o setor de compras tem se apresentado, quais são as estratégias, o que eles têm feito nesse momento, assim, nesse novo normal, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, acho que a grande questão é tudo que a gente vem falando, o Soares, o Rosa e tantos outros aí, não é novidade para ninguém. A gente já pratica isso já há alguns anos. A grande questão é, o mercado não estava habituado com isso. A gente já fala aqui nas Suprimentes de processos de método ágil já há 5 anos. Há 7 anos atrás, a gente já usava catálogo eletrônico. A gente já fazia compra compartilhada. Strategic Sourcing já existe há mais de 33 anos. E hoje que é pré-requisito no Brasil. Então, a primeira coisa para deixar claro é, para quem é profissional da área de procurement, tá certo? Na área de compras, ele já está habituado com isso. Lógico que profissional, não tirador de pedido, tá bom? Primeira coisa. Então, essa questão da pandemia, ela só veio acelerar. Eu costumo dizer que os Estados Unidos está de 15 a 17 anos na frente do Brasil, quando fala na área de compras. E quando eu digo isso, eu estou falando de maturidade de processo. Nós já estamos falando lá no MindT de simuladores de negociação. Né? A gente já está falando de RPA com chatbot para requisitante. Então isso ainda aqui está longe. Tem pessoas falando disso e nunca viu. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Essa pandemia, ele só veio acelerar mais 4, 5, 6 anos na frente, que ia chegar mais cedo ou mais tarde, tá certo? Então, como que a área de compras colabora com isso? Desculpa o termo, mas a gente usa, para quem sabe aqui de compras, a gente usa o termo TBC, tira o bumbum da cadeira. É assim, é você sair da bolha, sair de dentro da tua sala e você conhecer o teu produto. Tem até um case que eu costumo brincar e falar. O camarada chegava para mim e falava assim, olha, compra um capacete. Aí eu, beleza, quanto que é o capacete? Ah, R$50. Pô, mas capacete caro. Eu tenho empresa aqui no Brasil que eu compro a R$15. Por que tu quer esse capacete? Ah, não, então calma aí, peraí, amigo. Eu conheço o processo, conheço o produto e sei o que eu estou falando. Você quer um EPI que ele protege a parte superior, que ele tem um selo de Inmetro, que ele tem um CA, que é um certificado de aprovação, que ele tem classe B e que ele é da cor amarela. Por que eu tenho que comprar esse e não o outro? Por que eu tenho que comprar dessa marca e não a outra? Então, a grande questão é, o Fórum Econômico Mundial trouxe no começo do ano 10 skills, tá certo? Que são as habilidades comportamentais, que diz desse novo, não é o novo comprador, é o novo profissional, o profissional moderno. Todos nós temos que ter essas habilidades e competências. E uma das maiores habilidades são criatividade, e a outra, para não falar as 10 por causa do tempo, é o seguinte, é você ter o pensamento crítico. É você ser o questionador. E não ir lá e fazer o que você te pediram, tá certo? Então, a área de compras, ela vem a colaborar nesse nível estratégico de performar em conjunto com as demais áreas.
Ou seja, antigamente nós tínhamos um departamento de compras que ele era um setor isolado. E hoje a área de compras, ela se conecta com todo mundo, ela está no meio, se conectando com todos. Então a contribuição na área de compras, ela vem daí. Legal demais. Acho que você tocou num termo aí que, principalmente para os profissionais, que é ser mais questionador. O pessoal tem um pouco de medo ainda de ser questionador, de não, às vezes, de não saber como ser um questionador, né? De como abordar, de como questionar. E eu acho que isso faz toda a diferença mesmo para os profissionais, principalmente de compras, né? Vocês estão ali o filtro ali da empresa. Ô, Rosa, vamos lá? Vou deixar o meu xará por último nessa aí, cara. Vamos lá, vamos lá. A pandemia, todo mundo, lógico, né? Não vou falar novidade para ninguém. É uma tristeza, uma tristeza. Eu lamento tudo que tem acontecido. Por outro lado, vamos ver o copo um pouquinho cheio. Vamos tentar fazer um exercício. Muita gente saiu da caixa, se reinventou. Eu sou um deles. E a área de compras, em toda e qualquer empresa, seja aquela que valoriza muito a área de compras ou não, compras passou a ser protagonista durante a pandemia. Que fomos nós que fomos atrás dos fornecedores, bater na porta, pegar o celular, fazer uma ligação e estressar ao máximo. Melhoria nas condições de pagamento, porque a gente não passou a não receber mais dos nossos clientes, então a gente melhorar nossas condições de pagamento, redução de preço, renegociação de contrato, etc, etc. Fomos nós que assumimos esse protagonismo nesse momento e passamos a entregar para a empresa a resposta que ela precisava. Dependendo da empresa, ela precisava de uma situação X ou Y, mas foi compras que foi para frente de batalha renegociar isso, junto aos fornecedores. A gente firmou vários compromissos no final do ano passado, no início do ano, até o final do primeiro trimestre. A partir de março, tudo mudou. Quantos contratos foram assinados no finalzinho ali de fevereiro e março, em abril, simplesmente, eu não tenho como receber porque a minha produção vai parar, fez um lockdown, fez a quarentena, a minha produção vai parar. Não me manda aquilo que a gente acabou de acordar. E de cara, eu não vou nem te pagar a primeira parcela. Vou ter que jogar isso lá para frente. Então, foi compras que foi para frente, foi para o frontline lá, negociar isso. Então, nós assumimos esse protagonismo e agora é a hora daquelas empresas que não valorizavam a área de compras passar a valorizar e compras que tem um pouco, já conversei muito com o Rafa, com o Léo sobre isso. Nós de compras temos um pouco da síndrome de vira-lata, de se achar muito coitado na empresa, de que as outras áreas são mais valorizadas que a nossa, a área de vendas que ganha comissões, a área técnica que faz bastante treinamento. Agora a hora é nossa de bater no peito e bater na porta e pedir o reconhecimento pela nossa área através de quê? Fatos e dados. Com uma boa apresentação de tudo aquilo que a gente fez ao longo da pandemia que não passou e a gente continua fazendo, para mostrar exatamente o nosso papel e o quanto a gente é valorizado sim na empresa. Mas vai passar a gente não só estar no protagonismo, mas se manter no protagonismo. Não é só ser ator de um filme e depois desaparecer. Esse filme continua, é uma série extensa da nossa carreira, que a gente tem que estar se provando o nosso protagonismo, porque a pandemia uma hora vai passar, vão vir outras crises e a gente vai ser realmente utilizado de novo como essa pessoa na frente de batalha. Então, a gente tem que assumir essa posição, se valorizar sim, se autorreconhecer, mas buscar esse reconhecimento na empresa. Somos nós que fizemos a diferença sempre e agora foi mais ainda. Foi legal porque quando eu vou conversar com o pessoal, eu sempre falo isso aí também, dá um medo de falar, né? Você fala assim, trouxe se foi uma coisa boa que trouxe esse momento, foi reconhecimento de algumas áreas, e principalmente da cadeia de suprimentos, né? A gente, incluindo parte de logística também, que a gente trabalha assim, compra, mas e tem que fazer chegar, né? Aí o pessoal do vendas, é o que você falou, a gente até brinca nas páginas, eu vendo pra caramba. Tá, mas se a gente não fizer o nosso, você vai vender o quê? Você vende ou não entrega, e aí? Nós vamos ficar parados com o negócio? Então, eu falo assim, eu acho que agora está dando a gente está virando, como o Rosa falou, foi bem feliz, protagonista do negócio, está entendendo que as outras áreas são importantes também, né? Vai lá, Rafa. Muito interessante o que o Léo Rosa falou. Era um pouco parecido do que eu estava em mente, mas com um viés um pouco diferente, porque eu ia levar mais para o campo interpessoal. Porque realmente todo mundo precisou recorrer para os fornecedores
mas você não consegue recorrer para ninguém se você não tem parceria, né? Então é uma hora que os compradores foram colocados à prova também. Eles estavam aí no spotlight, né? A luz estava em cima de todo mundo, dos compradores, do pessoal de logística também, né? Obviamente, a gente trabalha junto ali o tempo inteiro, seja logística nacional ou internacional. Mas assim, você vai passar o PIRES, você vai tentar renegociar o contrato, ou então você vai pedir para a matéria-prima vir no aéreo, que não tem avião e tal. Como se você bateu naquele fornecedor usando os 2 últimos anos? Ou então, em contrapartida, se o seu processo de compra é todo não estratégico, né? E você fica fazendo compra spot aqui, aqui e ali, você não tem relacionamento estratégico com ninguém, você não tem curva ABC, você não tem fornecedor de gestão de categoria, por exemplo, internacional e distribuidor no Brasil. E aí, para quem que você recorre? Você não tem ninguém, os produtos desapareceram do mercado. No Brasil, então, nem se fala. Então, tem muito a ver com isso que o Léo falou, mas aí eu acho que entra muito essa questão do interpessoal, né? Acho que esse termo de bater tá muito antigo mesmo, mas assim, cobrar, chegar junto na hora que precisa, mas ser justo, né? São profissionais, são pessoas ali do outro lado, então acho que estabelecer esse relacionamento, as pessoas têm que lembrar dos atos e das consequências delas, né? Então acho que é muito importante a gente trazer essa discussão fora só de contratos e da técnica para os atos pessoais também, né? Na hora dali que a gente estaria no telefone e tal, e chegou março, todo mundo foi colocado muito à prova disso, né? Porque, e aí, como é que você vai pedir um favor para o cara que você destratou nos últimos tempos? Que cara que você fez, né? Acho que isso é muito... para pensar e para a gente modificar nossos atos também nisso e na vida. Olha, eu achei isso bem interessante porque eu tenho vivido isso na pele, embora que eu não seja da parte de compras, mas eu vi o pessoal de compras ser reconhecido nesses últimos tempos, porque a gente ficou sem alguns tipos de insumos para trabalhar e outros insumos que a gente tinha comprado, os prazos estavam muito curtos para pagamento. E aí quem você recorre? Recorre ao pessoal de compras, né? Eu, até na empresa lá, eu tentei intervir, né, para poder ajudar o rapaz. Eu simplesmente escutei aquela pergunta, aquela resposta: rapaz, você está se metendo para quê? Manda o pessoal de compras, ele está lá para isso. Ou seja, agora o pessoal de compras foi lembrado, né, que ele existe, que ele está ali para resolver, que ele está ali para negociar, que ele está ali para comprar bem, né? Então, ou seja, e realmente essa pandemia trouxe uma luz, né, tirou vocês lá da escuridão e agora colocou no foco de tudo. Então vamos lá, a gente já veio falando bastante aí, como eu disse, uma baita aula, né? Quem está acompanhando aí, eu garanto que aprendeu muito. E eu quero deixar uma última pergunta, aí depois eu vou deixar a palavra com os convidados para eles colocarem aí as considerações que eles acham importante para o setor profissional. Eu tenho uma pergunta aqui que é bem legal, que a gente vai entrar um pouco mais assim, vamos relacionar logística e o setor de compras. A gente vai falar da cadeia de suprimentos, né? Que a gente tem trabalhado cada vez, lógico, com um prazo mais curto para atender as necessidades do cliente e as exigências que a gente sabe que cada vez o sarrafo está mais alto, né? E a gente pode dizer que o setor de compras é responsável por esses resultados para a gente conseguir atender essa demanda que está cada vez mais exigente, vamos dizer assim. O que você acha, Rosa? Cara, não tenho dúvida. Quando a gente fala de supply chain, a gente está falando de suprimentos, compras, procurement e logística integrada. A gente está falando de um mundo só, né? A gente estuda até as disciplinas separadas, mas obrigatoriamente nada sai de um lugar e vai para o outro instantaneamente. A gente não tem o tal do teletransporte. Então, uma coisa para sair de um lugar precisa ir para o outro. E durante esse caminho, ela ou perde valor ou agrega valor. É por isso que a gente estuda o tal do TCO. E essa fusão natural que deve acontecer em todos os lugares, essa integração, procurement, suprimentos, compras, como quiser chamar, com a logística, ela tem que ser natural. Ela tem que ser natural. Se o comprador, por natureza, ele não tem o conhecimento amplo sobre logística,
ou como uma coisa sai de um lugar e vai para o outro, ele precisa estar muito próximo da área para entender. Não tomar uma decisão quanto à seleção de um fornecedor para compra de alguma coisa ou para contratação de um serviço que tem deslocamento de gente, tem deslocamento de máquina, sem consultar a área de logística. E cada vez mais o comprador buscar informação e se especializar em logística, para que ele possa, se ele não for responsável por fazer, mas ele possa ter uma visão crítica. Quando eu for conversar com o Rafael sobre 3 fornecedores com quem eu estou negociando, com os preços relativamente muito parecidos, alguma coisa padrão, eu vou chegar para o Rafael, qual a melhor maneira de eu tirar esse produto daqui e mandar para lá? É numa carga consolidada, compartilhada? Como é que eu posso dividir isso daqui? É consultar o Rafael e ter uma visão crítica e questioná-lo. Essa divisão entre compras e logística, ela acontece na prática e até na academia, até no próprio MBA, porém, no mindset ele tem que ser alguma coisa integrada. Não dá para trabalhar separado, não dá. Então, são áreas que naturalmente deveriam estar no mesmo lugar, o Rafael sentado muito próximo de mim, ouvindo o que, é que eu estou falando com o fornecedor, e naturalmente já me questionar, você falou um negócio para o cara aí que, em termos logísticos, isso não funciona. Ah, é mesmo? Então me diz como funciona. E a gente trabalhando em parceria. Não tem como deslocar uma coisa da outra, elas estão integradas. Por isso é o tal do Supply Chain Management, né? Eu também, assim, compartilho da visão, cara, que se tem alguma habilidade que tem que ser, assim, entender que, quando eu falo de logística, eu já coloco até o compras junto, tá? Eu, assim, eu não consigo separar, porque eu trabalhei muito tempo em estoque, então, às vezes eu estava mais na sala do comprador, assim, do que no estoque. Porque dava problema, era o comprador que me salvava a pele. Falou, faltou, dá uma negociada com o cara lá e precisa mandar logo. Então, assim, a gente acaba unificando ali, e eu acho muito legal a abordagem que o Otto falou, assim, tiver oportunidade, fica do lado, cara. Fica do lado que até o fluxo de informação vai ser mais rápido, a gente vai conseguir solucionar muita coisa. Vai ser bem melhor a solução. Ô, Rafa, o que você me fala da cadeia de suprimentos? Vou deixar o Silva por último agora. A música para os meus ouvidos, assim, eu tenho uma experiência bastante grande também, junto com compras com logística internacional, numa empresa que eu trabalhei quase 8 anos, era um pouco dessa experiência que o Léo Rosa estava falando, dessa cadeia estendida da área de compras junto com logística internacional, era responsável por tudo. Então, assim, eu fui responsável por exemplo, fazer esse mapeamento de matérias-primas no Brasil e na América do Sul e gerenciamento de categorias fora. Então, se você pensar num universo de matérias-primas que são todas dolarizadas, tanto no Brasil quanto fora, essa questão da logística internacional, de você selecionar da onde vai vir a matéria-prima, isso é muito importante, eu vivia isso o tempo todo. Então, assim, não tem diferença aí. Compras e logística internacional está super junto, e a gente sabe que quando chega uma carga, você precisa da logística internacional lá para poder receber a carga, né? E eu gosto demais de trabalhar com isso também. Desde a seleção do material, junto com a área de pesquisa e desenvolvimento, eu acho que isso que faz uma diferença muito grande também, misturando um pouco as estações aqui, a área de compras, de logística, ser inserida na parte de pesquisa e desenvolvimento também, isso é muito importante. E acho que a questão é essa. A questão da logística, como eu falei para vocês, de um mercado completamente dolarizado, qual a diferença se você vai comprar do Brasil ou se você vai comprar do Japão? Nenhuma. Aí a questão de você ver com a sua área de vendas qual é o critério mais importante, né? Então, assim, eu gosto muito da área, eu acho que realmente tem que andar junto o tempo inteiro em organizações que são muito grandes. Se você percebe que as áreas são distantes, é fazer isso aí que você falou, Rafael. Tentar estreitar o máximo de laço possível. Alinhar o máximo, que o resultado vai vir, né? E para complementar, Silva, se é que tem alguma coisa, né? Porque os caras rebentaram, velho. Eu sou o mais fraquinho aqui. Mas vou tentar falar alguma coisa. Os caras não deixam. Bom, vamos lá, galera. A primeira coisa é o seguinte. O compras é responsável por isso? Resposta: não.
Na verdade, todos são responsáveis. Hoje, a gente não pode falar, a gente tem que falar que compras está se destacando, como o Rosa falou, que nós somos hoje ali o ator principal. Mas, na verdade, a gente sempre esteve no filme. É que nunca olharam para a gente. Entendeu? Simples assim. A gente sempre esteve lá. Quando o Diego falou, agora eu fui atrás de compras, o cara de compras estava sempre do lado dele. É que ele não via ele antes. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós falamos do resultado, nesse mundo globalizado, não tem como o resultado vir de um. O resultado é a sinergia e anotem essa palavra, integração. Tá certo? Diante de tantas metodologias, tantas ferramentas, tanta inovação, ou seja, a gente precisa conectar. Né? Eu gosto muito, na Suprimentos, a gente tem um pilar chamado Supri Academy, e a gente fala o quê? Sobre educação corporativa, sobre aceleração do conhecimento. E lá eu falo dos 3 Cs, que é conhecimento, colaboração e compartilhamento. Então, é isso que é o resultado. Você pode ter um protagonista, mas o resultado ele é global. Léo, me prova. Como o Léo Rosa falou, como o Rafa falou, nós da área de compras, a gente não nasceu na área de compras. A minha primeira formação foi logística. Meu primeiro superior. Qual foi o meu primeiro trabalho? Almoxarifado. Depois que eu fui para compras. E quando a gente integra a logística, o almoxarifado e o compras, a gente está falando de supply chain. A gente está falando da cadeia de abastecimento. Tá certo? Agora, o que faz a diferença hoje? A gente conectar tudo isso com a tecnologia. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, anota aí. O Léo Rosa sempre fala que eu sempre apareço e fico deixando algumas coisas, né? Que eu acho que é legal a gente colaborar. Mas assim, vocês já ouviram falar no Zeppelin da Amazon? O Zeppelin é o drone in delivery. Procure aí, Zeppelin da Amazon. Ou seja, nos Estados Unidos, você faz uma compra, em menos de 2 horas, está lá. Por exemplo, você comprou um celular, em menos de 2 horas vem um drone, como se fosse um balão gigante, com drones na ponta, e ele pega e joga no teu quintal. Tá, Léo, quais são as profissões do futuro? Segundo uma pesquisa do LinkedIn, em torno de 56% dos novos cargos nos próximos 5 anos, nós não temos conhecimento hoje. Quer ver uma profissão que já está bombando e talvez a gente não sabe? E que já é uma realidade? Piloto de drone. Já tem escolas, já tem formação disso, que está bombando. Então, esse match entre a sinergia das áreas voltado com a tecnologia e inovação é que faz o resultado. E aí, se vocês quiserem, no final, eu falo sobre os 10 skills do Fórum Econômico Mundial. Perfeito. Então, assim, a gente conseguiu aqui finalizar as perguntas, né? Bem respondidas pelos 3 profissionais aqui. Com grande experiência na área, né? Grande expertise aí. E agora, você, se quiser, o Silva, você pode deixar esses 10 skills aí para a galera que está acompanhando a gente na Movilog. É um bônus, né, Diego? Deixar um bônus, né? É um bônus. Eu vou jogar para o alto e aí o Soares e o Rosa finalizam, hein? Bom, vamos lá. Segundo o Fórum Econômico Mundial, tem 10 habilidades, 10 skills que todo profissional, não é o de compra, todo profissional tem que ter. Partindo desse pressuposto, nós estamos falando que hoje não está sendo destaque quem é especialista e expert em um assunto. Ou seja, eu entendo de almoxarifado, eu entendo de logística, eu entendo de inovação, eu entendo de tecnologia, eu entendo de compras. Né? Eu entendo de vendas. Eu entendo de marketing. E quando a gente fala isso, nós estamos falando da interdisciplinariedade ou da multidisciplinariedade. E segundo o Fórum Econômico Mundial, os 10 skills são, primeiro, pensamento inovador e analítico. Segundo, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Terceiro, criatividade, originalidade e iniciativa. Quarto, tecnologia, design e programação.
Quinto, pensamento crítico e analítico. Sexto, resolução de problemas complexos. Sétimo, liderança e influência social. Oitavo, inteligência emocional. Nono, racionalidade, resolução de problemas e ideação. E décimo, análise e avaliação de sistemas. Com isso, o que nós estamos... Nós não. O que o Fórum Econômico mapeou e trouxe de estudo? Que além dessa multidisciplinariedade, o hard skill, ou seja, os algoritmos, a robótica, já se mostrou muito mais eficiente que o ser humano. E o ser humano agora ele vai atuar numa fase que a gente chama de revolução pessoal, uma revolução humana. Ou seja, agora os agentes são humanizados. Então, como eu consigo me organizar, como eu consigo performar de uma maneira analítica? Como eu consigo performar de uma maneira de criação? Como eu consigo negociar? Então, os hard skills, o robô já fez e vai continuar a cada dia mais. Nós temos que se preocupar agora com soft skills. E, mediante isso, você tem toda esses skills que o Léo Rosa agora vai falar melhor. Perfeito, Xará, muito bom. Eu estou aqui só tomando nota e a cada check que eu dava aqui... Matou a pau, né? Foi matando. E eu fico olhando aqui, eu falei, pô, eu preciso me desenvolver mais nesse. E esse desenvolvimento contínuo é que faz a gente se diferenciar, né? E muito do que o Léo já colocou é a realidade do comprador. Não precisa nem ser comprador moderno, né? A gente é resolvedor de problemas, a gente precisa ser criativo e etc, etc. Pensamento analítico, pensamento crítico, né? Para ser realmente um bom profissional e, logicamente, um bom comprador. E o Léo falou uma coisa interessante. O hard, os robôs já vão fazer. Os softs, não tem jeito. Somos nós, seres humanos, que precisamos nos desenvolver para nos destacarmos. E o desafio que eu faço para todo mundo aqui, já que as redes sociais são hoje o nosso principal foco, né? Está aqui na nossa frente aqui o tempo todo. Onde é que a gente vai buscar essas informações? Quem são as pessoas que a gente vai seguir para a gente extrair o melhor delas? Se eu fosse um novato na área de basquete, logicamente eu ia seguir quem? LeBron. Mas eu ia lá no passado também, conhecer um pouquinho de Johnson, Scott Pippen, Jordan. Se eu começasse a jogar futebol hoje, eu ia querer, lógico, quero ver o Messi, quero ver o Cristiano Ronaldo, mas eu não posso esquecer os grandes feras lá do passado, não vou esquecer do Pelé, não vou esquecer de Garrincha. Quem você está seguindo hoje que você se espelha para você ser daqui a algum tempo? Não basta ser só um fruto daquelas 5 pessoas que te influenciam no dia a dia, ali no corpo a corpo, no olho no olho. Nós somos hoje muito influenciados por quem a gente segue nas redes sociais. Então, a gente tem que escolher quem a gente segue para a gente ser bem influenciado na vida profissional e na vida pessoal. Eu brinco com todos os meus alunos. Se você entrar no elevador hoje, com o CEO da empresa, e o elevador parar, qual vai ser o seu assunto com ele? Qual vai ser o tempo de amanhã? Quem vai ganhar o Big Brother? Quem ganhou o jogo de ontem no Brasileirão? Ou vocês vão ter um assunto bacana daquilo que você costuma consumir nas redes sociais, em livros que você, na sua bibliografia, na sua biblioteca, que você vem consumindo no dia a dia. E é ali que você vai buscar realmente, através de boas escolas, boa bibliografia e seguindo pessoas que possam agregar na sua vida para você desenvolver esses soft skills. Para essa galera nova aí, é até para mais antiga, para não ficar para trás, segue a dica do velhinho aqui. Manda aí, Rafa. Maravilhoso, Léo. Eu acho até que até mais para mais antiga, sabia, Léo? Acho que para mais nova é uma coisa mais automática, assim. Eles são mais acostumados com mudança, com pensar mais rápido. Acho que para nossa geração, assim, é um desafio maior. Mas eu acho que um pouco seletivo nas escolhas. A galera mais nova também pulveriza demais, né, cara? Tem que ser um pouco mais mais isso seletivo. Quando a gente era jovem também, a gente tinha umas escolhas assim. Mas eu acho que o nosso tempo durante a pandemia, acho que todo mundo teve desafios muito grandes em relação a isso, né? Nós 5 aqui, se cada um for pensar exatamente, teve um desafio muito grande. Eu vou contar o meu, que tem muito a ver com
com isso aí, por exemplo, que o Léo Rosa falou, o Leonardo Silva falou, eu fiquei desempregado durante a pandemia e eu me reinventei. Eu acho que o que a gente vai ter que fazer daqui para frente, né? E foi muito legal, muito bacana o que o Léo Silva falou sobre essa questão da criatividade, de tudo que a gente vai ter que implementar daqui para frente, né? Dos 10 soft skills, assim, que eu vi que eu batalhei e aprendi muita coisa durante a pandemia, porque eu fiquei desempregado em abril e tal, já estou trabalhando de novo, e eu comecei a fazer vídeo, voltei a fazer aula de espanhol e tal, fazendo conteúdos, e hoje estou trabalhando em 3 frentes diferentes. Como especialista em suprimentos, estou dando minhas aulas de inglês e estou dando aula para uma consultoria de procurement, né? Então, tudo bem, são 2 são na área de educação, mas são 3 trampos diferentes. Eu acho que assim, a gente tem que ter mais de um plano, né? Tem que ter plano A, plano B, plano C, se possível. O Léo Rosa fala isso na mentoria dele, tem vários coaches, várias pessoas de RH falando isso. Tem muito a ver com esses soft skills que o Léo Silva falou também. E eu acho que a gente tem que não deixa de ser um tira-bunda da cadeira, só que pessoal, né? Pessoal, eu acho que é isso. Fazer tudo diferente do que a gente vinha fazendo, aproveitando do que a gente tem de melhor. Cara, legal demais. Ó, chegamos ao fim aí, depois desse bônus, eu vou dar as minhas considerações, vou passar a palavra para o Diego e depois, lógico, para os nossos convidados. Eu me arrisco a dizer que foi nós tivemos aqui, ô Diego, um MBA de camarote, tá? Porque, ó... Um intensivão. Não, nós cara, temos porque aqui agora assim, um intensivão de compras. o que a gente viu hoje aqui nesse período aqui, a gente não vê em sala de aula não, que a gente fala, né, que a gente não trabalha, às vezes é uma falha do sistema educacional isso, de trazer as pessoas que trabalham na área, que vivem aquilo ali, para mostrar a experiência. E a gente, nesse tempo que passou aqui, eu garanto que muitas instituições aí não passam essa experiência e o pessoal que assistiu aí pode ter certeza que elevou o nível profissional aí e pessoal, tá? Eu queria agradecer, assim, pessoalmente, em nome da Movilog, de todos os membros, mas a gratidão mesmo de vocês terem participado, de ter contribuído, assim, grandemente. Tá? Fiquei muito feliz de ter participado e a Movilog está sempre de portas abertas aí para vocês e eu, particularmente, meu canal lá, vocês podem contar comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer demais por vocês terem aceitado esse convite, esse desafio, né? O Leonardo, o Rafael, Leonardo Silva, Leonardo Rosa e o Rafael Soares. O Soares e o Rosa tive o imenso prazer de conhecê-los pessoalmente essa semana, mesmo que rapidamente, mas foi um grande prazer. E assim, em nome da Movilog, até canequinha, né, Rosa? Ficou bem na foto de vocês. Ô Silva, sua caneca já está chegando já, tá? Tá na transportadora. Eu falei que eu sou menorzinho, nem a caneca eu ganho. A sua caneca já está chegando, está na transportadora, tá? E quando assim que chegar, você vai tirar também uma bela foto, igual o Rafael Soares e o Rosa lá no setor deles, ok? Então, assim, quero agradecer demais, realmente. E as portas do Movilog estarão sempre abertas para vocês. Tá? Assim como eu e o Rafael Pigozzi tivemos essa grande aula aqui hoje com vocês, esse conhecimento, esse bate-papo franco, né? E agregou bastante no meu conhecimento, eu acredito também que deva ter agregado muito para todos aqueles que estão nos assistindo aí agora. Então, eu quero deixar também com vocês as considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado. Rosa, com você. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. Agradeço bastante bater esse papo aqui. A gente ficava aqui, ó, consumindo vários megas aqui da internet, porque é muito, muito bom falar desse tipo de assunto e assunto que a gente realmente ama e faz com muito prazer, cara. Então, Rafael Pigozzi, Diego Silva, muito obrigado pela oportunidade. Meu xará, Léo Silva, de novo juntos, né, Léo? Muito bom, cara. À distância ainda, mas em breve a gente vai, ó, fazer um brinde caneca com caneca, vai ser muito bom. Rafa, novamente de novo. A gente precisa se encontrar aqui no Rio para bater mais papo, cara. E foi muito bom. E, novamente, eu vou deixar o convite para o pessoal que está aqui seguir o Estratégia de Compras, no meu portal lá no Instagram, onde tem diversos artigos, lives, vídeos, etc.,
para o seu crescimento profissional e também pessoal dentro da empresa. Eu trabalho muito forte, não só as ferramentas de compras, mas na parte de coach também. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado novamente pela oportunidade e vamos voar. Tchau, tchau. Valeu, Rosa. Tava mudo aí, né, ô Diegão? Tava mudo, agora é com o Soares. Pessoal, Xará, Diego, muito obrigado pela oportunidade. Vocês foram incríveis aí. Léo Rosa, Léo Silva, muito legal estar com vocês novamente. Eu sou apaixonado por logística, comecei minha carreira fazendo isso, continuo fazendo logística internacional. Acho que logística e compras tem sempre que caminhar juntos. Compradores que estão assistindo a live, aproxime-se de logística. O pessoal de logística que está assistindo a live, aproxime-se de compras. Eu acho que a gente só tem a ganhar. E, mais uma vez, pessoal, obrigado. Muitos ensinamentos também. Acho que cada live que eu faço, além de eu dar um pouquinho da minha contribuição, eu fico muito feliz porque eu aprendo muito também. Léo Rosa falou um monte de coisa legal. Léo Silva arrebentou com essa questão aí dos 10 soft skills aí. Acho que foi muito legal. Eu fico muito feliz de aprender também. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Agora, para fechar com chave de ouro, Leonardo Silva. Maravilha, gente. Primeiro é uma honra, um prazer poder participar desse ecossistema, né? Rafael Pigozzi, Diego Silva, da Mundo da Logística, o Soares e o Rosa já é irmão, né? Tá sempre com a gente. E assim, eu quero dizer 3 coisas bem rápido e sucinto. A primeira coisa é o seguinte: nós somos agentes multiplicadores e agregadores. Poucas pessoas querem levantar essa bandeira, poucas pessoas querem fazer esse movimento. Então, todos nós que estamos levantando essa bandeira, fazendo esse movimento, né, a gente está difundindo conhecimento, disseminando informação. Como o Léo Rosa falou ali, o que a galera está consumindo, né? A gente deu aqui a nossa contribuição. Então, que a gente possa não fazer esse tipo de movimento, talvez porque eu não estou mais empregado, ou porque eu quero converter a uma audiência. Não, fazer isso primeiro de coração, né? A Suprimentes, ela tem um propósito, uma missão muito genuína, que é primeiro colocar o profissional na área de destaque. Eu gosto muito do Simon Sinek, que ele fala do Golden Circle, o círculo dourado. Ou seja, a gente fala muito o que a gente faz. Para de falar o quê. Fala o porquê você faz. Então, por que você faz isso? Qual é o legado que você quer deixar com esse movimento do compra estratégica? Qual é o legado que você quer fazer com esse movimento do procurement? Qual é o legado que o mundo da logística quer deixar? Tá certo? Então, esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é, gente, vamos fazer com que nós não tenhamos concorrência, com que nós não tenhamos inimizades, né? Ou seja, vamos fazer a corrente do bem, sabe? A gente promoveu o mundo da logística, o mundo da logística promoveu o procurement, promoveu o Léo Rosa e promover o outro e outro e outro, e a gente só vai ganhar isso juntos, a gente conectando, não tem quem aparece mais, quem aparece menos, quem arrebentou, quem não arrebentou, só o fato de estar aqui falando, a gente já está contribuindo, né? E a última palavra é gratidão. Tenham gratidão por tudo, tenham gratidão pela amizade, tenham gratidão por esse movimento, e a palavra que eu expresso para todos é gratidão. Vocês são profissionais foda! É isso aí, parabéns. Ô, pessoal, com você. Obrigado, então. A gente vai finalizando aqui. Eu acho que foi sensacional.